Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 25 de junho de 2025, quarta-feira. Não é sabadão dos rappers, mas é a história dos rappers. Dia de hoje, sim, tem rapper, porque onde tem rapper, tem talento, tem polêmica. E estamos acompanhando aí, pessoal, o julgamento do ano, né, do Puff Daddy, o magnata da música, está sendo julgado lá nos Estados Unidos, em Nova York. Então, extremamente importante, você aí que é do mundo do rap, que gosta do rap, minimamente sabia que esse dia chegaria. Puff Daddy está atrás das grades e pode ser condenado a ficar o resto da vida aí na cadeia, pessoal. Então, entra na playlist a história dos rappers, que tem a própria vida do Puff Daddy sendo contada. E iniciamos essa playlist contando a história do maior rapper de todos os tempos, o Tupac Shakur, pessoal. Tem muita música, tem muita coisa boa. Então, entra na playlist História dos Rappers e acompanhe toda a trajetória aí do Puff Daddy, desde a prisão dele até agora, o finalzinho aí. Está caminhando para o final do julgamento, vai sair a sentença aí do Puff Daddy. Estamos curiosos aí para saber o que vai ser o destino do maior rapper também, um dos maiores rappers de todos os tempos, magnata da música, dono da Bad Boy Records, que lançou ícones como Notorious Big, né, pessoal? Então, não tínhamos como ficar de fora. Você que acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias sabe, né, pessoal, que nós somos aqui amantes do rapper. Sábado nós vamos trazer, além de atualizações do julgamento do Puff Daddy, também vamos trazer o julgamento aí dos algozes do rapper Nipsey Hussle, que infelizmente também teve a vida ceifada em Compton, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, né, pessoal? Então, sábado tem Puff Daddy e Nipsey Hussle, também outro talentosíssimo rapper que infelizmente teve a vida ceifada lá na Califórnia. Então, vamos direto aqui para o assunto do dia, né? Que é rap, pessoal. E Puff Daddy aí no banco dos réus. Vamos ao site aqui do Vagalume, pessoal, que fala assim para gente, pessoal. Promotores retiram elementos de várias acusações de tráfico sexual contra Diddy. Alegações de sequestro e incêndio foram retiradas do caso devido a dificuldades de comprovação. Isso não significa que não aconteceu, né, pessoal? Mas foram retiradas aí devido ao fato de não ter comprovação, né? Uma mudança significativa ocorreu no julgamento de Diddy, às vésperas dos argumentos finais do Tribunal Federal de Nova York. Os promotores decidiram retirar algumas acusações chaves, incluindo sequestro, tentativa de incêndio criminoso e auxílio e cumplicidade no tráfico sexual, segundo o site TMZ. Em uma carta enviada ao juiz Arun Subramanian, o governo expressou a intenção de simplificar as instruções do júri. Os investigadores enfrentaram dificuldades para comprovar que Diddy teria sequestrado a ex-funcionária Capricorn Clark, que supostamente foi levada a um prédio e submetida a um teste de polígrafo para verificar se havia roubado joias do acusado. Estamos falando sobre isso aqui, né? Você que está acompanhando o caso com a gente sabe, né? Também houve alegações de sequestro da ex-namorada Casey Ventura, mantida em um hotel em Londres. Além disso, a acusação de tentativa de incêndio envolvendo a explosão do carro do rapper Kid Cudi, né, o namorado da Casey Ventura, na época em que ocorreu o incêndio, né, suposto incêndio, um episódio de ciúme de Diddy quanto ao relacionamento com Casey, com o músico foi deixado de lado. Ambas as acusações relacionadas a uma acusação maior de extorsão que ele enfrenta. Os promotores não estão retirando as diversas acusações de tráfico sexual, apenas alguns elementos dela, especificamente a cumplicidade, segundo aí o relatório. Eles acrescentaram em sua carta que querem uma orientação para que fique claro que o fato de as mulheres, a Casey Ventura e a testemunha identificada como Jane, terem dado consentimento prévio para atos sexuais, não significa que esse consentimento não possa ser retirado depois. Eles também afirmam que o júri deve ser instruído que o fato de uma mulher, a Jane, né, que é um pseudônimo, né, ter recebido alguma compensação não impede que haja constatação de trabalho forçado, que está relacionado ao tráfico sexual. Durante o julgamento, um dos jurados foi afastado e substituído por razões que permanecem confidenciais. Pessoal, não foi dito o que foi que aconteceu, né? Mas ele foi afastado. Vamos continuar aqui, pessoal, contando aí para vocês agora no site Notícias do Mundo, né?
Cianide Combs recusa testemunhar em julgamento e elogia juiz. Pessoal, tô chocada. Tô chocado. O Prof. Dedi não testemunhou e ainda elogiou aí o juiz, pessoal. Tô chocada. O Prof. Dedi tem a história para contar, mas ele ficou em silêncio, basicamente, pessoal. A defesa dele, nós vamos estar lendo aqui, durou apenas 30 minutos. Acusações pesadíssimas recaem aí sobre o Prof. Dedi e ele está em silêncio, pessoal. Eu tô chocada. Para mim, ele ia abrir a boca e ia entregar geral, mas não foi o que aconteceu, pessoal. Vamos que vamos. Vamos ver o que nos diz o site aqui, né, galera? Estou chocada. Cianide Combs decidiu não testemunhar em seu próprio julgamento durante uma audiência realizada ontem, terça-feira, dia 24, no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. É uma decisão minha, meritíssimo. Tomei junto com meus advogados, mas a escolha é exclusivamente minha, afirmou o rapper de 55 anos. Segundo Combs, o juiz responsável pelo caso, Arun Subramanian, está fazendo um excelente trabalho, razão pela qual ele preferiu manter o silêncio. Ao ser questionado se desejava depor, direito garantido a qualquer réu, o artista que alega ser inocente respondeu que não. O Ministério Público encerrou sua parte do processo neste mesmo dia, após mais de 6 semanas de apresentação de provas contra o músico. Já a defesa de Didi refutou todas as acusações, alegando falta de provas suficiente para sustentar os crimes atribuídos a ele. Combs segue preso no presídio do Brooklyn desde setembro do ano passado, após ter múltiplos pedidos de fiança negados pelos juízes. Durante o julgamento, cerca de 34 testemunhas foram ouvidas pela acusação, incluindo ex-funcionários, ex-namorados do rapper. A mais conhecida delas, a Casey Ventura. Também foram apresentados vídeos gravados pelo próprio Combs que mostrariam encontros sexuais com as supostas vítimas. O depoimento é de Casey Ventura, pessoal. Casey Ventura, ex-namorada de Cian Combs, foi uma das testemunhas-chave do caso. Em seu depoimento, foi divulgado um vídeo de 15 minutos gravados em 2016, na qual o rapper aparece agredindo Casey fisicamente. Ele a soca, joga no chão, dá chutes e a arrasta pelos corredores de um hotel em Los Angeles. Casey, que teve um relacionamento de 10 anos com o artista, relatou diversos abusos. Disse que era forçada a participar de festas sexuais, conhecidas como as freak-offs, e manter relações sexuais mesmo quando estava menstruada. Depoimento chocante de outra ex-namorada. Outra testemunha do processo, que preferiu manter o anonimato e foi identificada apenas como Jane, também trouxe detalhes perturbadores, né, pessoal? Vocês que estão acompanhando aqui comigo o caso sabem, né? E já expliquei aqui para vocês, lá nos Estados Unidos é permitido que uma testemunha use um pseudônimo, né? Um nome falso, não é Jane, é o nome dela, aqui no caso brasileiro, aqui na justiça brasileira não é permitida, mas lá nos Estados Unidos é. Então, essa testemunha, a Casey Ventura, preferiu não dar anonimato, é o nome dela mesmo, já a Jane preferiu o pseudônimo, né? Segundo ela, participou de maratonas sexuais que duravam até 3 dias, ligadas a álcool, drogas, né, como aí o açúcar, né, açúcar no café. Vocês sabem o que significa, né, o pozinho mágico. E a última, oferecida pelo próprio Combs, para que ela aguentasse o ritmo, né? Muito bem, Jane afirmou que após essas festas ela era obrigada a cozinhar, dar massagens, ajudar no banho e assistir TV com o artista, como parte da rotina de submissão imposta a ela. 1.000 frascos de óleo de bebê. Um dos detalhes mais comentados do caso e que virou até meme nas redes sociais lá nos Estados Unidos, pessoal, foi a descoberta de cerca de 1.000 frascos de óleo de bebê na casa do rapper durante uma busca policial. Na época, o advogado de Combs, Mark Agnifilo, disse que o número foi exagerado e que seu cliente apenas comprava o produto em grandes quantidades, negando qualquer relação com os crimes investigados. Acusações e prisão. Cianide Combs, anteriormente conhecido como Puff Daddy, está preso desde o dia 16 de setembro. Ele é acusado de liderar uma rede de tráfico sexual, extorsão e transporte de pessoas para fins aí, né, pessoal, a galera aí, nos profissionais do sexo, né, como vocês sabem o que significa, né? Vamos continuar aqui contando a história do Puff Daddy, né, pessoal, que de fato estão chocados de ver
o Puff Daddy ficar em silêncio. Vamos ver aqui no site do Rolling Stones, Sean Combs não testemunha e encerra sua defesa em menos de 30 minutos, pessoal. Pois é, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like, o seu comentário, o que você acha desse caso do Puff Daddy. Deixa seu comentário, eu quero saber o que você pensa a respeito desse assunto e também ajuda a sua amiga aqui no engajamento. Assim, o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevantes e recomenda para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a nossa história, né, pessoal? Quero te convidar a você, meu amigo, minha amiga, que chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. E siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos continuar de Puff Daddy, pessoal, que teve aí a sua defesa em menos de 30 minutos, acusações pesadíssimas contra o rapper, e a polêmica continua, porque o homem tinha história para contar e usou apenas 30 minutos para se defender de tudo que ele está sendo acusado, né, galera? Tá muito engraçada essa história aí. Desculpa, né? Seria trágico se não fosse cômico, né? Vamos trocar aí, né? Seria trágico se não fosse cômico, seria cômico se não fosse trágico. E assim vamos, né? Porque realmente esse caso é de chamar a atenção. Vamos lá. As alegações finais no caso de tráfico sexual e extorsão contra o magnata estão marcadas para quinta-feira, pessoal, amanhã, né? Hoje não teve julgamento, vai ter amanhã. Após informar o tribunal que não chamaria nenhuma testemunha, os advogados de Sean Combs levaram cerca de 25 minutos para apresentar sua defesa no julgamento do magnata por tráfico sexual e extorsão ontem, terça-feira. Ao longo do processo, o principal advogado de Combs, Mark Gnifilo, chegou a apresentar estimativas bem diferentes sobre quanto tempo a defesa poderia levar. Depois que os promotores reduziram sua lista de testemunhas, Gnifilo disse que talvez precisasse de até 2 semanas, mas recentemente estimou que seriam necessários de 2 a 5 dias. Em uma reviravolta na segunda-feira, anunciou que a defesa não chamaria nenhuma testemunha e apenas apresentaria documentos como provas. Embora não seja incomum que a defesa opte por não convocar testemunhas, a decisão indicou que a equipe acreditava que os depoimentos sobre o contra-interrogatório já haviam gerado dúvidas suficientes para levar uma absolvição a um júri indeciso. Muito bem. O tempo curto surpreendeu, considerando que Combs pode pegar prisão perpétua. Isso é exatamente o que deixou a gente chocada, né, pessoal? O homem pode passar o resto da vida atrás das grades e a defesa dele é 25 minutos, né, pessoal? Enfim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Caso ele seja condenado pelas 5 acusações criminais que enfrenta. Vai passar o resto da vida da cadeia, hein? Vamos lá. Aos 55 anos, o artista que tem participado ativamente do processo se declarou inocente das acusações de conspiração, participação do tráfico, enfim, com fins aí, né, de se envolver com profissionais do sexo. Antes do início da defesa, o juiz federal Arun Subramanian perguntou a Combs se a decisão de não testemunhar era dele. Em pé, Combs elogiou o juiz por estar fazendo um excelente trabalho na condução do julgamento. Com a voz um pouco rouca, confirmou que havia sido informado sobre seus direitos e optado por não depor em sua própria defesa. Essa é uma decisão exclusivamente minha. Já estamos falando sobre isso aqui, né, pessoal? É minha decisão em conjunto com os meus advogados. Agora, em sua 7ª semana, o julgamento se aproxima do feriado do Dia da Independência, em 4 de julho. O juiz Subramanian já havia dito aos jurados que esperava encerrar os trabalhos até essa data. Com os argumentos finais marcados para amanhã, quinta-feira, pessoal, a expectativa é que o caso seja entregue ao júri na segunda-feira. Combs parecia estar de bom humor, enquanto a acusação encerrava sua parte no caso. Durante o contra-interrogatório, conduzido pela advogada de defesa, Tene Geragos, com a última testemunha da promotoria, um agente especial do Departamento de Segurança Interna, o magnata do hip-hop, foi visto rindo e sorrindo ao lado dos seus advogados. Embora a defesa tenha dito anteriormente que ainda não havia decidido se Combs deporia, não se esperaria que ele testemunhasse.
A equipe de Combs conseguiu apresentar boa parte de sua argumentação durante os contra-interrogatórios das quase 3 dezenas de testemunhas do governo, questionando possíveis contradições nos depoimentos ou declarações consideradas incoerentes. Ou seja, pessoal, o que acontece, né? Tiveram aí uma gama de testemunhas, muitas testemunhas aí contra, né, o Puff Daddy, e a defesa dele optou por não chamar testemunhas porque considerou as perguntas que eles fizeram contra-interrogatório, né, as perguntas que a defesa né, eles fizeram, né, as testemunhas que eram contra o Puff Daddy, geraram as dúvidas suficientes para poder aí, quem sabe, gerar aí a absolvição do Puff, né, pessoal? Né? Os advogados deles chegaram à conclusão que os depoimentos dos próprios, né, da promotoria, ajudaram aí na defesa do Puff Daddy, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Em determinado momento, o juiz Submarian comentou o tom intenso do contra-interrogatório conduzido pela advogada de defesa Nicole Wisser-Moreland, com Brianna Bana Bogalan, amiga de Case Ventura, da Cassandra Ventura, que é o nome dela mesmo, né? Que Case Ventura é um nome artístico. Afirmou que Combs a pendurou na sacada do 17º andar de um prédio. O juiz disse que Westmoreland teve um verdadeiro momento Perry Mason ao apresentar provas de que Combs não estava em Los Angeles no período mencionado por Borgolan, como a data do suposto incidente. Borgolan admitiu que não tinha certeza da data exata. Desde a prisão de Combs em setembro, seus advogados vêm alegando que as acusações abrangem quase 20 anos, representam abuso de poder por parte da promotoria. Afirmam que o governo invadiu a vida pessoal do réu e passou a julgar sua conduta sexual privada. Em sua declaração de abertura no mês passado, Terry Geragos afirmou que as duas mulheres no centro das acusações, né, a Case Ventura e a Jane, ex-namoradas de Combs, a Case e a Jane não eram vítimas. Segundo ela, tratavam-se de mulheres independentes, capazes e conscientes das suas decisões. Geragos reconheceu que Combs pode ter sido um idiota, um namorado controlador e ciumento, e que admitiu ao menos um episódio de violência brutal. Bom, as câmeras mostraram, né, pessoal? Se ele não admitisse, pelo menos esse, né, fica complicado, né? Claro que ele teria que admitir, mas enfim, vamos lá. Ressaltou que ele não está sendo julgado por violência doméstica. Violência doméstica não é tráfico sexual, afirmou. Se ele tivesse sido acusado de violência doméstica, se tivesse sido acusado de agressão, não estaríamos aqui hoje. Os advogados de Combs sugeriram que várias testemunhas do governo poderiam ter interesses pessoais em suas relações com ele, tanto românticos quanto profissionais. No caso de Ventura, eles alegam que o relacionamento com o fundador da Bad Boy Entertainment ajudou a consolidar sua fama e impulsionar sua carreira musical. Embora Ventura tenha testemunhado que Combs teria mantido sua música como refém, lançando apenas um álbum de um contrato para 10 discos, os advogados de defesa apresentaram fotos dela em tapetes vermelhos de eventos cinematográficos, em diversos ensaios fotográficos e mencionando nomes de artistas do primeiro escalão. E segundo Geragos, não foi só Ventura que teria se aproveitado de Combs para benefício próprio. Ela sugeriu que outras supostas vítimas ou funcionárias também tinham seus próprios interesses, incluindo ganhos pessoais. As experientes advogadas questionaram duramente a ex-artistas da Bad Boy, Dawn Richard e Bogolan, sobre processos civis que elas estavam movendo contra Combs. Elas questionaram as ex-assistentes de Combs, Capricorn Clark e uma mulher identificada com o pseudônimo de Mia, sobre o motivo de manterem relações amigáveis com ele, mesmo após alegarem ter passado por experiências traumáticas durante o período em que trabalhavam lá na Bad Boy, né? com Puff. Eles estão com ele, ou trabalham para ele, porque estão recebendo algo que querem estar ao lado dele, disse Geragos. Agora, para cada pessoa, esse algo pode ser diferente, e geralmente mas para todas elas estão recebendo alguma coisa. Muito bem, pessoal, vamos terminar aqui no site do CNN, vamos sair do site do Rolling Stones, vamos passar aqui para o CNN, caso do Puff Daddy, a acusação e defesa encerram o julgamento e entra na reta final. O júri deve votar no tribunal
voltar ao tribunal amanhã, né, dia 26, pessoal, quando as alegações finais do caso aí vão começar. O julgamento do rapper Sandy e Combs entra na reta final, depois que a acusação e defesa encerraram as suas exposições no caso ontem, terça-feira, dia 24. Né? O juiz não estará presente no tribunal na quarta-feira, hoje, né, ele não esteve presente, e as alegações devem começar apenas amanhã, quando os jurados retornam ao tribunal. Um dos promotores disse ao juiz que o júri deve começar a deliberar sobre o veredito a partir de segunda-feira, dia 30. Então está aí já, né, sendo estipulada aí uma data para começar aí a deliberação aí sobre o destino do Puff Daddy, segunda-feira, dia 30. Né? A acusação e defesa encerram seus casos. A acusação encerrou sua exposição do caso na tarde desta terça-feira, dia 24, ontem, né, pessoal? Logo antes da pausa para o almoço dos jurados, após 6 semanas de depoimentos e 34 testemunhas. Ao tomar o tribunal, a defesa argumentou que a acusação não havia cumprido seu ônus de provar o caso contra Diddy. Apresentou seu caso e logo encerrou sua exposição também. E quando sair, né, decidiu não testemunhar. O juiz Aristide Marian também questionou se Combs sobre a decisão dele de testemunhar em sua defesa. Submarian perguntou a Combs se ele entendia que tinha o direito de não testemunhar, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa não compreende o seu direito, né? E o juiz perguntou para ele, né, agindo corretamente, né, se ele entendia que ele tinha o direito de testemunhar e que ninguém poderia tirar qualquer conclusão se ele não o fizer. Sim, meritíssimo, respondeu Combs 2 vezes, né, que ele sabia, né? O juiz perguntou se ele havia conversado com seus advogados sobre deveria ou não testemunhar. Sim, completamente, respondeu Combs. Submarian perguntou se foi sua decisão de não testemunhar nesse caso. Essa é uma decisão minha, meritíssimo, disse Combs. Essa é uma decisão exclusivamente minha, ele continuou antes de acrescentar. Quero dizer que é uma decisão minha e de meus advogados, né? E assim terminou aí o julgamento dia de julgamento ontem lá do Puff Daddy, né, pessoal, com essa decisão aí inesperada, né, inesperada, embora não seja incomum, mas inesperada, porque Puff Daddy tem muita coisa para falar, é muita gente envolvida, pessoal, mas não sabemos que força misteriosa foi essa que levou ele a ficar em silêncio e não testemunhar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Sábado a gente traz aqui para vocês informações, atualizações desse caso, junto aí também com o julgamento aí das pessoas que tiraram a vida, né, do outro rapper, né, muito famoso, que faleceu lá em Campton, pessoal, como dissemos aqui no início do vídeo para vocês, sábado aí, aguardo vocês em História dos Rappers, fiquem todos com Deus, um forte abraço, não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.